E nós... E nossa história... Oh, desculpa, valendo. Isso não vai ser editado não, vai ser mesmo. E nossa história... Não cantarei então. E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. Isso. E aí galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Carlos, professor de História. Isso mesmo, Roberto Carlos. Vocês já devem ter ouvido falar de mim, vocês já devem ter me visto aqui mesmo, nesse canal, em aulas anteriores. Beleza? Tema de hoje, as revoluções inglesas, The Revolution. Revoluções por minuto, revoluções por décadas, né? Revoluções por séculos, melhor dizendo. Dar citações, né, pertinentes para o momento. Vamos lá. O que temos aqui? Revoluções inglesas, primeira revolução, segunda revolução. Sobre as revoluções inglesas, né? Toda revolução tem o seu processo histórico, né? Essas revoluções não são diferentes, né? A gente vai trazer aqui então um apanhado, né, que acaba, né, desembocando, né, na Revolução Industrial propriamente dita, né? Então essas revoluções, algumas têm um caráter mais a menos e outras elas têm uma repercussão muito maior, né, em função é o caso da Revolução Industrial Inglesa, né, que tem, como eu sempre digo, né, ela recai sobre o ordenamento, sobre o sistema econômico, né, de vários países. Mas vamos às revoluções, né? O berço das revoluções, né, vamos imaginar assim, a fase de gestação, termo também que eu estou usando pela terceira vez nessas aulas aí, tem suas origens no Estado absolutista inglês, né? Lembram-se do Estado absolutista, das monarquias absolutistas? Já que a monarquia inglesa, né, nos seus primórdios, ela era um poder limitado, né? E aí, nesse processo, vai sofrendo algumas alterações, né? Algumas cartas magnas, algumas determinações aí. Por volta de no século XVI, né, nós temos algumas medidas, né, na gestão, no mandato, né, do governo de Elizabeth, né, que era o confisco, né, de algumas terras da igreja, né, marca do próprio anglicanismo, né, lembram-se das reformas, da reforma protestante, anglicanismo, né, que também previa estabelece, né, alguma relação, entre o Estado e a Igreja Católica, né? Houve uma ruptura, né, durante esse governo de Elizabeth. Então, parte, né, da burguesia inglesa era de orientação protestante. Então, apoiavam, né, o controle do rei, né, exercido pelo rei junto à Igreja Anglicana, né? Bem, o fim, né, do governo de Elizabeth, no fim do governo de Elizabeth, essa relação, então, que acaba, né, entre a Igreja Anglicana, acaba ficando desgastada, né? E algumas medidas, né, já com o próximo governante foram tomadas, né? Ou seja, algumas terras, né, nessa estrutura aí já econômico-social, algumas terras foram confiscadas, né, para a produção para a criação de ovelhas, né, e posterior produção de lã, já visando a indústria têxtil inglesa, né. Então, as camadas populares, né, já começavam a ficar insatisfeitas, né, com o poder, né,
estabelecido. Bem, já no governo posterior ao de Jaime I, Carlos, né, ele acaba então ampliando os poderes da nobreza. Com isso, né, ele acaba concedendo algumas vantagens políticas, né, e políticas ilegais, né, aos seguidores do catolicismo, né. Então, essa burguesia, como eu disse, era em sua grande maioria protestante, viu nessa resolução aí uma ameaça aos seus interesses, né, e ao mesmo tempo um governo de orientação católica, né. Então é nesse momento que nós temos aquela série de eventos que caracteriza aquela que ficou conhecida como a Revolução Puritana, né? Em que consistia? Na verdade, a burguesia, né, se mobilizou junto aos camponeses, né, que também insatisfeitos com o poder, para lutarem, né, contra a autoridade do rei, né? E aí instala-se uma guerra civil, né, naquele contexto. Esse chamado exército puritano acaba então subjugando, né, os partidários da nobreza e acabam instituindo um novo governo. Bem, as medidas então são principalmente, né, o incentivo do desenvolvimento dos negócios, né, empreendidos pela burguesia, melhor dizendo. Então, essa foi uma marca aí, foi um momento que caracteriza, né, essa guerra civil ali, muito breve, né, que caracteriza a Revolução Puritana. Sobre a Segunda Revolução, bem, que nós temos a Segunda Revolução, chamada de Segunda Revolução ou Revolução Gloriosa. Característica dessa revolução foi um movimento revolucionário, porém pacífico, né? Ocorrido em... pelo amor de Deus, só um momento aqui, momento dislexia aqui. 1688, 1689. Que foi determinante, né? Ou o que essa revolução determinou? Foi um movimento pacífico, né? E foi a partir dessa revolução que há uma troca, né, do absolutismo monárquico, né, que nós estamos já não cansados de saber, mas sabemos, né, o que significa esse monarquia absolutista, substituída por uma monarquia parlamentar, né? Então vamos entender como isso se deu, né? Algumas causas dessa revolução aqui. Bem, as causas. Primeiro, conflitos, né, entre protestantes e católicos. Então, algumas ações, né, principalmente de Jaime II, para restaurar o absolutismo na Inglaterra, né, um absolutismo monárquico que estava enfraquecendo, né? Bem, alguns questionamentos, né, ainda dos parlamentares, né, quanto aos direitos, né, instituídos, né, que era o poder monárquico absolutista. Alguns direitos eram
eram, de certa forma, considerados como arbitrários. Então, os protestantes não aceitavam, né, esse fortalecimento do catolicismo, né, e a própria continuidade, né, do absolutismo. Lembrando, né, que a história traz o absolutismo, né, os monarcas, os reis sempre de mãos dadas, né, normalmente, né, com algumas pequenas variações, o poder monárquico de mãos dadas, né, com a Igreja Católica. E aí já na ideia do protestantismo começa a haver esse questionamento, né? Então, vamos entender então como ocorreu essa revolução gloriosa. Em 1688, Guilherme de Orange, ele invade a Inglaterra e derruba o trono do rei Jaime II. Lembram-se do rei Jaime II, né? Aí durante a pré-revolta puritana ali. Então, Guilherme é coroado, né? E se compromete, né, a defender então todos os direitos civis, né, aprovados então no parlamento posteriormente. Então a ideia da revolução gloriosa, ela tem esse caráter pacífico. Houve, né, a invasão, houve derrubada do poder, mas assim, de conflito propriamente dito. Agora, qual o propósito dessa? A gente vai entender então as consequências dessa revolução aqui, para que a gente possa fixar, né, as características dessas consequências dessas revoluções, né? Bem, alguns aspectos, né? É a derrubada do absolutismo inglês, né? Do poder monárquico absoluto, substituído por uma monarquia parlamentar constitucional. Vamos tentar então o poder monárquico controlado e fiscalizado pelo parlamento, ou seja, a maioria, né, parlamentar que obtém essa vantagem, né, superioridade sobre a coroa britânica. Que mais? A gente tem o aumento como fica a burguesia nesse contexto? Nós temos o aumento do poder da burguesia, né? Então, que já dominava o parlamento britânico. Então, essa série de acontecimentos, né, serviu como base, como sustentação para que, né, de base econômica, para que viesse então a se estabelecer, a ocorrer a terceira revolução industrial, né, nesse caso, na Inglaterra, né? Outro aspecto, né, um documento, né, uma declaração de direitos que acaba garantindo a propriedade privada, né, e também estabelecimento de limites, né, para a cobrança de impostos e além de alguns direitos, né, para os cidadãos. Isso então são aspectos que compõem a Segunda Revolução Inglesa, né, também conhecida como Revolução Gloriosa. Então, nessa sequência, as três revoluções inglesas, Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, e a gente parte para a terceira revolução, né, que é conhecida como a Revolução Industrial. Momento para a água, né, Bem, vamos a algumas características dessa Revolução Industrial, né? Bem,
A utilização, né, de algumas fontes de energias, né, já que eram novidades, né, como o petróleo, isso são decorrentes, né, de um processo já de processo histórico, né, até chegar nesse momento aí, nos anos já no século XX, a gente tem a ideia do pressuposto para tudo isso, para chegar num momento já de tecnologia, tudo a gente tem como pressuposto principal a Revolução Industrial Inglesa, né? Então, a terceira revolução, nesse caso, diz respeito à Revolução Industrial. Bem, na verdade, ela tem como consequência, né, os aspectos de sempre, né, alguns fatores políticos, né, principalmente, que a gente acabou de trazer aqui com a Revolução Gloriosa, alguns fatores econômicos, né, e ela ocorre ali, então, na segunda metade, né, do século XVIII, por volta de 1750, né. Então, a Inglaterra, né, no contexto econômico, né, apresentava, né, uma situação política, né, ou melhor dizendo, a situação no aspecto político, relativamente estável, né, no campo econômico. Havia um sistema, né, alfandegário, uma estrutura bancária também bem consolidada. E no século XVIII, né, ela vem a se tornar uma potência econômica, né, acumulando grandes somas de capitais, grande número de portos, né, rios propícios para a navegação, né, alguns canais. Então isso, uma interligação muito consistente, né, para manter seu momento econômico estável, né. Então, a mão de obra barata também, né, foi importante para o desenvolvimento dessa indústria, né, na Inglaterra. Bem, a melhora também na produção da agrícola, né, é importante, um aspecto importante, né, dessa revolução. E, ao mesmo tempo, né, um contingente populacional que estava sendo expulso do campo, né, a partir da apropriação, né, vamos lá, nós de novo, apropriação, né, de terras por parte, né, de grandes proprietários rurais. Então, nesse plano, começa a ocorrer, então, aquele conhecidíssimo, né, colocaremos um pé na geografia mais ou menos, mais uma vez, conhecidíssimo êxodo rural, né, a ideia da migração das pessoas, né, dos campos a partir dessas apropriações de grandes proprietários, migrando, né, para a cidade, né. E ainda, né, na segunda metade, né, do século XVIII, a Inglaterra vence os franceses, né, mais uma vitória, né, e tem aquela hegemonia naval, né. Então, a Revolução Industrial se dá a partir dessa soma de fatores, né, de elementos aí, sobre o contexto, né, político, econômico da Inglaterra, né. Então, para entender o estabelecimento, né, o que foi realmente o que determinou as consequências da Revolução Industrial na Inglaterra, bem, ela acaba coexistindo, né, com diversas formas de trabalho. Vamos enumerar aqui algumas situações, né, algumas, para entendermos melhor como isso se deu, né. Então, o contexto é Inglaterra, século XVIII. A coexistência, né, do trabalho industrial e
artesanal. Então a Revolução Industrial, ela impõe, né, em algum momento, das momentos, há essa coexistência, mas uma indústria, um trabalho artesanal, né, que já estava se esvaindo, mas isso não significou exatamente a ruptura, né, a ruptura do trabalho artesanal, né, a ruptura de uma forma de trabalho ali, né. A indústria rural, né, a indústria rural funcionava, obviamente, né, nas áreas do campo, né, ou seja, onde as famílias camponesas poderiam tecer, né, tingir, né, esses tecidos e suprir as necessidades da família, né, é a ideia dos teares ainda, né, de se manter isso, mas uma produção já deslocada, né, para as áreas onde as famílias camponesas, né, estavam estabelecidas. Aí, a partir disso, com o crescimento, né, do comércio, passa-se a produzir, então, para o mercado, né, surgindo como fornecedor de matéria-prima, né, ou seja, recebendo o produto acabado, né, devidamente acabado, né, nesse processo ali de teares, etc., para ser efetivamente comercializado, né. Bem, nessa relação de manufatura e indústria, né, as manufaturas, né, de tecelagem, de algodão, ainda que não possuíssem, né, grandes maquinários, apresentavam uma relação próxima, né, com as fábricas, reunindo, né, operários em um determinado local e caracterizando, né, aquela divisão do trabalho, né. Então, esses foram os aspectos, né, das revoluções inglesas, né. Normalmente a abordagem é sempre sobre Revolução Industrial, mas esse passo a passo, né, esse momento aqui momento histórico conhecido como as revoluções, né, que tem sua origem lá no século XII, né, a partir da formação, né, das consequências, naquilo que originou a formação dos estados absolutistas, né, que vieram com muita força ali no século XV, passa pela Revolução Gloriosa, né, uma revolução, de certa forma, pacífica, né, e a mudança da monarquia absolutista para uma monarquia parlamentar, e aí finalmente chegando, né, às características da Revolução Industrial Inglesa, né, que ocorre no século XVIII, né. Então, significou então essa revolução, ou essas revoluções, né, decretaram, né, o fim do absolutismo e a ascensão da burguesia, né, burguesia ao poder, né, via monarquia parlamentar, né, toda aquela trama, né, aquela simbiose entre burguesia, entre monarquia, né. É o poder um pouco mais flexível, né, até com o estabelecimento de alguns direitos, né, aos cidadãos. Beleza, gente? Sobre revoluções inglesas, é isso. Fiquem atentos para as etapas, né, dessas revoluções, que são importantes, né, para efeito de periodização, né, da própria revolução ou revoluções inglesa. Conto com vocês na próxima aula e aquele abraço e até a próxima. Valeu!